Conhecida como padroeira das causas impossíveis, ela também é intercessora poderosa das famílias. Santa Rita conheceu de perto o sofrimento dentro do lar. Foi forçada a se casar com um homem violento, conviveu com brigas, humilhações e medo. Depois, sofreu com os próprios filhos, que decidiram seguir o caminho da vingança. E mesmo quando quis dedicar sua vida inteiramente a Deus, enfrentou portas fechadas. Nada foi fácil para ela, mas nada impediu sua fé de crescer. Foi esposa fiel, mãe sofrida, mulher forte. E ao final da vida, Deus a marcou com uma das graças mais profundas. Recebeu em seu corpo a ferida da coroa de espinhos, unindo-se à dor de Cristo. Santa Rita aprendeu a transformar a dor em oferta, o problema em oração e o impossível em milagre. Por isso, hoje, neste dia tão especial, ela vem ao nosso encontro para acolher o que você está vivendo e apresentar ao Senhor o pedido que já não cabe mais no seu peito. Hoje, neste dia especial, vamos pedir a Santa Rita de Cássia que entre na nossa casa e toque naquilo que ninguém mais consegue mudar. Santa Rita de Cássia, neste teu dia sagrado, me coloco em oração diante de ti. Trago comigo algo que já tentei resolver com minha força, com conversa, com esforço humano, mas que não muda. Algo que está firme, travado, como se nada fosse capaz de mover. Por isso venho a ti, pedindo que intercedas por mim nesta causa que parece impossível. Olha pela minha família, pela casa onde moro, pelos que vivem comigo. Tu conheces a dor que existe quando dentro do lar as coisas não andam bem. Tu enfrentaste traição, gritos, desprezo. Tu viveste as decepções da convivência familiar. E mesmo assim escolheste perdoar, lutar, crer. Santa Rita, toca agora o coração do marido que se afastou, do filho que se perdeu, da esposa que pensa em ir embora, do pai que desistiu de ensinar, da mãe que se cansou de pedir. Toca quem já não conversa mais, quem vive junto mas não se respeita, quem come à mesma mesa mas está distante. Restaura os vínculos, reacende o amor, refaz a paz. Se há alguém doente em casa, física ou espiritualmente, leva até essa pessoa o poder da cura, que o corpo seja fortalecido, que a alma seja restaurada, que os pensamentos voltem ao lugar, que o coração endurecido seja amolecido. Tu sabes o que é cuidar de quem está mal. Tu sabes o que é lutar pela vida do outro. Intercede também por quem está lutando sozinho pela casa, pela mãe que ora pelos filhos, pelo esposo que carrega a família nas costas, pela avó que reza pelos netos, por aquele que acorda cedo, trabalha, se sacrifica e mesmo assim não vê melhora. Conforta, fortalece, renova, que essa pessoa saiba que sua oração não está sendo ignorada. E se a causa for uma decisão difícil, como um processo, um divórcio, uma dívida, uma mudança, uma perda, entra com tua mão forte. Santa Rita, onde ninguém consegue agir, tu ages. Onde não há mais argumento, tu apresentas a fé. Onde não há mais quem ajude, tu te colocas como presença segura. Toma esta causa impossível que apresento agora. Mesmo que pareça grande demais, mesmo que muitos já tenham dito que não tem mais jeito, tu, que venceste cada obstáculo, leva esse pedido ao coração de Jesus. Suplica, como só uma mulher de fé sabe fazer. E se for da vontade de Deus, que o milagre aconteça. Se você crê que Santa Rita de Cássia pode interceder pela sua casa e pela sua causa, escreva nos comentários: Santa Rita de Cássia, entra na minha casa e toca o impossível. Santa Rita de Cássia, hoje eu continuo em oração, porque sei que há muitas situações dentro da minha casa que eu já tentei resolver de tantas formas
e ainda continuam do mesmo jeito. São problemas que não se explicam mais, coisas que desgastam, machucam, cansam, coisas que a gente esconde dos outros, mas carrega todo dia. Tu conheces de perto as lutas da vida familiar. Sabes o que é acordar sem ter certeza do que vai enfrentar. Sabes o que é estar ao lado de alguém que só responde com frieza. Sabes o que é amar quem está se perdendo. E mesmo assim, tu nunca deixaste de rezar. Por isso, hoje, te peço, intercede por esta casa. Olha por quem está vivendo sob o mesmo teto e não se entende mais, pelos casais que já não se olham com carinho, pelos que só se falam para discutir, pelos que moram juntos, mas vivem como se estivessem separados. Entra nessa casa, toca nesses corações, tira o peso da convivência, que o ambiente seja restaurado. Santa Rita, onde houver orgulho, quebra, onde houver rancor, desfaz, onde houver mágoa acumulada, que ela seja tratada e superada. Onde houver falta de perdão, abre o caminho para a reconciliação. Tu sabes o que é viver com gente difícil. Por isso, intercede por todos os lares que estão sendo destruídos aos poucos, não por grandes tragédias, mas por pequenas feridas não curadas. Se há adultério, que seja desfeito. Se há mentira, que venha à luz. Se há traição escondida, que seja enfrentada com verdade. Se há decisões erradas sendo tomadas pelas costas, que tudo seja revelado antes que cause mais dor. Que a verdade reine dentro de casa, que a mentira não tenha espaço, que o mal não se esconda nos cantos da convivência. Santa Rita de Cássia intercede também pelas famílias que vivem ameaçadas por problemas externos, dívidas que sufocam, contas que não param de chegar, negócios que falharam, aluguéis atrasados, causas na justiça, o medo de perder o pouco que se tem. Entra com providência, mãe. Tu sabes o que é depender da ajuda do alto. Abre portas, traz direção, tira o peso da preocupação exagerada. E se há alguém que está pensando em desistir da própria vida por causa do que está enfrentando dentro de casa, que essa oração chegue como socorro, que essa pessoa se levante com força nova, que saiba que tu estás intercedendo, que não está sozinha, que ainda há esperança, que não é o fim. Toca nos filhos que hoje são motivo de angústia, nos que se afastaram da fé, nos que se trancaram em seus quartos e já não se abrem para ninguém, nos que estão mergulhados nas distrações do mundo, nos vícios, nas más companhias, nos que se acham donos de si, mas estão indo para um caminho perigoso. Alcança cada um deles, Santa Rita. Tu sabes o que é lutar por um filho. Tu sabes o que é temer pelo futuro deles. Toca também nos pais que se sentem frustrados, que acham que falharam na missão, que fizeram de tudo, mas agora só veem distância. Dá paz ao coração desses pais. Mostra que nenhuma oração é perdida, que nenhuma semente plantada com amor será esquecida, que o bem que foi ensinado um dia vai florescer. Santa Rita de Cássia, entra em cada canto desta casa, do quarto ao portão, da cozinha ao coração. Que teu nome abençoe a entrada e a saída. Que tua intercessão esteja sobre os que chegam e sobre os que partem. Que essa casa seja protegida de toda desunião, de toda mentira, de todo mal. Se você crê que Santa Rita de Cássia está olhando agora para dentro da sua casa, escreva nos comentários: Santa Rita de Cássia, entra na minha casa e toca o impossível. Santa Rita de Cássia, hoje também coloco aos teus pés as causas que ninguém mais sabe, aquelas que trago comigo há muito tempo e não consigo resolver. São situações que já tentei explicar, mas parece que ninguém entende. São dores que levo calado, mas que me pesam todos os dias.
Tu conheces a alma humana. Tu sabes como uma ferida não tratada cresce por dentro e acaba atingindo tudo ao redor. Sabes como o sofrimento escondido afeta o humor, os relacionamentos, a fé. Por isso, hoje te peço, intercede por essa parte da minha vida que ficou travada. Pode ser uma decepção antiga que ainda não consegui superar, uma perda que me tirou a direção, uma decisão errada que ainda me cobra consequências, um relacionamento quebrado que nunca mais voltou ao lugar, um medo que me acompanha, mesmo que tudo pareça bem por fora. Eu coloco tudo nas tuas mãos, Santa Rita. Peço que leves ao coração de Jesus o que está pesando demais para mim. Tu que foste humilhada e rejeitada, fortalece quem está sendo tratado com desprezo dentro da própria casa, quem fala e não é ouvido, quem se esforça e não é reconhecido, quem trabalha o dia inteiro e mesmo assim é criticado, quem sustenta a casa e recebe ingratidão. Toca nessas feridas, toca nesses corações, que a justiça de Deus seja feita, que o bem feito seja lembrado, que o respeito volte. Santa Rita, intercede também por quem precisa tomar decisões sérias na família. Às vezes é sobre um filho que precisa de ajuda urgente. Às vezes é sobre uma mudança de cidade, de escola, de emprego. Às vezes é sobre acolher alguém que está doente ou cuidar de quem não pode mais se virar sozinho. Dá clareza a quem precisa decidir. Dá força a quem vai carregar o peso da escolha. Que nada seja feito por impulso, mas com sabedoria. Se alguém da casa está desempregado, que o caminho do trabalho se abra, que venha a porta certa, que a renda volte, que o sustento seja abençoado, que ninguém precise se humilhar ou se endividar para colocar comida na mesa, que essa família volte a ter estabilidade, que a paz financeira volte. Se existe alguma pendência, processo, causas presas na justiça, intercede, Santa Rita. Tu que enfrentaste tantas negativas, abre as portas para essa graça. Que tudo seja resolvido com justiça e rapidez. Que aquilo que está travado seja liberado. Que o que está pendente se resolva. Olha também pelos casais que enfrentam a dor de não conseguir ter filhos. Tu que foste mãe, tu que soubeste o valor de cuidar de uma vida, intercede por esses corações que desejam tanto formar uma família. Que Deus conceda o dom da maternidade e da paternidade àqueles que já estão prontos para amar com generosidade. E se há alguém na casa que está sendo influência negativa, trazendo discórdia, desrespeito, contaminação espiritual, afasta, Santa Rita. Que essa presença perca força, que essa pessoa seja transformada ou retirada com sabedoria, que o ambiente volte a ser saudável, que o lar volte a ter paz. Santa Rita de Cássia. Onde ninguém consegue entrar, entra tu. Onde a oração parece não fazer mais efeito, insiste tu. Onde a dor é profunda demais, toca tu, porque tu sabes o que é carregar o peso da cruz e ainda assim seguir firme. Tu és exemplo de quem venceu o impossível sem perder a fé. Se você crê que Santa Rita de Cássia está carregando com você essa causa impossível, escreva nos comentários: Santa Rita de Cássia, entra na minha casa e toca o impossível. Santa Rita de Cássia, nesta oração continuo pedindo pela restauração completa da minha casa. Porque quando a família está mal, nada anda. O corpo sente, a mente cansa, o coração se fecha. Quando a convivência vira peso, até as coisas simples se tornam difíceis. E o inimigo se aproveita disso para causar divisão, afastamento, desânimo. Mas hoje eu me levanto em oração e clamo a Ti, que conheceste as lutas dentro de casa, que sentiste na pele o que é viver entre conflitos, que carregaste o fardo da violência do próprio marido, sem desistir da fé. Intercede agora por cada pessoa desta família. Visita um por um,
com tua intercessão poderosa. Que o impossível comece a mudar. Santa Rita, apresenta a Jesus tudo o que está desorganizado dentro deste lar. A rotina que virou confusão, a falta de paciência, o clima pesado, a indiferença, a frieza, as palavras duras que foram ditas, as promessas quebradas, as atitudes que ferem. Que o sangue de Cristo, unido ao teu pedido, entre agora e purifique cada canto desta casa. Toca nas raízes do problema, porque às vezes a causa está escondida, enterrada no passado. Pode ser uma palavra que feriu, um episódio que ninguém superou, um erro que ainda não foi perdoado, uma mágoa que se tornou parte do dia a dia. Vai até a origem dessa dor, Santa Rita. Restaura onde o tempo não curou. Cura o que ficou mal resolvido. Apaga o que está sendo usado pelo inimigo para causar divisão. Toca também nos casais que pensam em desistir, que já consideraram a separação, que vivem apenas por obrigação. Tu sabes o que é sofrer por amor. Tu sabes o que é aguentar firme, mesmo quando o outro só machuca. Mas tu também sabes o poder da transformação de Deus. Por isso eu te peço, transforma o coração de quem ainda tem chance de recomeçar. Restaura o amor verdadeiro, remove o orgulho, refaz o casamento. E se houver casos em que a separação já aconteceu e não há mais volta, consola quem ficou. Que essa pessoa não carregue culpa nem condenação. Que a ferida se feche. Que a vida continue com dignidade. Que o coração volte a amar, a confiar, a sorrir. Que a paz seja reconstruída. Santa Rita, intercede pelas famílias divididas por heranças, disputas, brigas antigas. Quantas famílias que não se falam mais, irmãos separados, pais que não veem os filhos, primos que se ignoram. Entra nessas situações. Que a justiça de Deus prevaleça. Que o orgulho seja derrubado, que o que está quebrado seja restaurado. Olha por quem carrega o peso de sustentar tudo. A mãe que cuida dos filhos sozinha, o pai que tenta dar conta de tudo, o avô ou avó que virou apoio emocional, financeiro, espiritual. Dá força para quem não pode parar. Dá descanso a quem está esgotado. Dá sabedoria para quem precisa resolver o que ninguém mais quer enfrentar. Santa Rita de Cássia, ajuda esta família a voltar a rezar unida, porque onde há oração, há transformação. Onde há oração, há presença de Deus. Que cada um, mesmo com suas falhas, volte a reconhecer que precisa da graça divina. Que volte a buscar a presença de Cristo. Que volte a entender que família foi criada para ser bênção, não campo de batalha. Toma cada decisão pendente nas mãos. Mudanças importantes, escolhas difíceis, questões que envolvem muitos. Mostra com clareza o que é certo e dá coragem para enfrentar o que for necessário. Que esta casa seja conduzida com luz, que ninguém caminhe às cegas, que nenhuma escolha precipitada traga prejuízo. Santa Rita de Cássia, hoje também quero te entregar tudo aquilo que já dura tempo demais, situações que se arrastam há anos, promessas que não se cumprem, mudanças que nunca acontecem, palavras que foram ditas, mas nunca foram seguidas de atitude. E isso vai deixando feridas, vai desgastando a fé, vai enfraquecendo a esperança. Mas hoje, mesmo cansado de esperar, eu escolho continuar rezando, porque eu creio que tu, Santa Rita, sabes o peso da espera. Tu esperaste a conversão do teu marido. Tu esperaste o coração dos teus filhos mudar. Tu insististe quando todos já tinham perdido a esperança. Tu foste fiel quando tudo parecia parado. Por isso, coloco em suas mãos as situações que parecem não mudar nunca. Aquela pessoa que diz que vai mudar, mas não muda. Aquele filho que sempre promete que vai melhorar, mas continua nos mesmos erros. Aquele parente que só causa confusão. Aquela dívida que não se resolve.
aquele processo que não anda, aquela resposta que nunca chega. Entra nesse cenário, Santa Rita, onde a espera virou sofrimento, age com teu poder de intercessora, onde o tempo está desgastando o coração, renova a força, onde a paciência já está acabando, traz equilíbrio, onde a pessoa já pensa em desistir de tudo, fortalece. Santa Rita, se o inimigo está trabalhando para destruir essa família, para dividir, para adoecer emocionalmente os que moram aqui, intervém agora. Que toda influência negativa, toda perturbação, toda energia maligna, toda ação espiritual contrária ao plano de Deus seja cancelada agora. Que a tua intercessão seja escudo, seja barreira, seja proteção. Toma conta da mente dos que vivem nesta casa, porque há pensamentos que não vêm de Deus, ideias que surgem de repente, trazendo medo, raiva, confusão, pensamentos de abandono, de vingança, de destruição. Que tudo isso caia por terra, que a mente de cada um seja limpa, que a paz interior volte. Santa Rita, toca também nos relacionamentos familiares que hoje estão afetados por falta de respeito. Ninguém precisa ser perfeito, mas respeito é o mínimo. Que os pais sejam respeitados por seus filhos, que os filhos sejam tratados com dignidade, que os cônjuges se escutem, se olhem, se entendam, que a base da convivência volte a ser a verdade e não o costume de evitar conflito. Se há alguém com o coração endurecido, que não aceita conselho, que não quer ouvir ninguém, que vive na teimosia, no orgulho, na rebeldia, toca nessa pessoa agora, que o coração de pedra seja transformado. Que o Espírito Santo quebrou em tantos momentos da tua vida, Santa Rita, quebre agora também aqui. Se existem promessas quebradas dentro desta casa, que haja restauração. Promessas de fidelidade, de cuidado, de proteção, de diálogo. Quantas juras foram feitas no altar ou em conversas íntimas e depois esquecidas? Relembra cada um de onde veio, relembra o que foi dito, reacende o compromisso com a família. E se há jovens dentro desta família que estão sem direção, mostra o caminho. Se estão escolhendo o errado, fecha a porta. Se estão ignorando o que é certo, usa os meios que Deus quiser para chamar sua atenção. Que nenhuma alma jovem se perca por falta de oração. Que cada um encontre sua missão. Santa Rita de Cássia, intercede por esta casa. Não por um momento de emoção, mas por uma mudança real. Que o que tu começares a transformar hoje continue se realizando nos próximos dias. Que este lar seja renovado de dentro para fora. Se você crê que Santa Rita de Cássia está transformando o que parecia estagnado, escreva nos comentários. Santa Rita de Cássia, entra na minha casa e toca o impossível. Tu passaste por tudo que muitos de nós estamos passando. Viveste a dor de um casamento difícil, enfrentaste a violência dentro do lar, sofrestes com a rebeldia dos filhos, experimentaste rejeição, solidão, provações longas, respostas que não vinham. E mesmo diante de tudo isso, tu não retrocedeste. Seguiste firme, fiel, decidida, e tua fidelidade te levou à glória. Por isso, Santa Rita, eu te peço, ensina-me a ser fiel também, mesmo quando a situação piora antes de melhorar, mesmo quando parece que ninguém mais acredita, mesmo quando tudo colabora para o desânimo. Ensina-me a continuar rezando com os pés no chão e os olhos no céu. Intercede por todas as famílias que neste momento rezaram esta oração comigo. Famílias feridas, divididas, cansadas. Famílias que estão lutando com todas as forças para não desmoronar. Famílias que estão tentando se reconstruir. Famílias que perderam alguém. Famílias que estão enfrentando doenças, crises, conflitos.
Tu conheces cada uma delas, Santa Rita. Passa agora visitando, intercedendo, abrindo caminho onde não há passagem, curando onde não há mais remédio humano, levantando onde já se perdeu a força. E se houver dentro dessas casas pessoas com o coração endurecido, que ainda resistem a Deus, que zombam da fé, que rejeitam a oração, que trazem confusão, ódio, vício, rebeldia, toca nesses corações. Que pela tua intercessão a graça de Deus os atinja mesmo sem que peçam. Que sejam transformados sem nem entender como. Que sejam alcançados por tua autoridade de mulher, esposa, mãe e santa. Santa Rita de Cássia, cobre esta casa com tua proteção. Que todo espírito de divisão, toda discórdia, toda ação do inimigo contra a unidade familiar caia por terra. Que este lar seja fechado com a bênção do céu. Que o sangue de Jesus proteja cada quarto, cada porta, cada janela. Que as palavras que circulam neste lar sejam de bênção. Que a convivência seja curada. Que o amor vença o costume. Que o perdão vença o orgulho. Que o respeito vença o desgaste. E se nesta oração eu ainda não soube dizer tudo o que está no meu coração, se há dores tão profundas que nem consegui colocar em palavras, leva também isso até Jesus. Porque tu compreendes além do que se diz, tu enxergas além do que se vê. Tu sabes exatamente o que cada coração precisa. Hoje eu te consagro minha família, te consagro meu lar, te consagro cada um dos que amo. Que o teu nome seja lembrado sempre como sinal de esperança e que a partir de hoje eu comece a ver as transformações que só o céu pode realizar. Não por emoção, não por força humana, mas por fé verdadeira. Santa Rita de Cássia. Entra na minha casa e toca o impossível. E que pela tua intercessão eu receba nesta hora a bênção de Deus sobre minha vida e minha família. Curta este vídeo, compartilhe com quem está precisando de uma graça na família, se inscreva no canal e se quiser ajudar ainda mais essa obra, torne-se membro do canal. Jesus, por intercessão de Santa Rita de Cássia, abençoe agora sua casa, seu casamento, seus filhos, suas decisões, sua saúde e sua esperança. Que esta família seja alcançada por milagres visíveis e permanentes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.